E é saudável. É saudável porque você desenvolve porra. vocabulário bastante... Bora pra cá. Isso aí não, isso aí é difícil pra mim. Eu faço outro. Que? Sodô? Não, também. Eu faço aquele de palavras, completa número, o livro mesmo. Eu li o livro dele. Eu botei lá a sua desculpa que você não veio porque caiu uma pedra na sua casa, um monte de Deus lá na mesa. Você olha, caiu uma pedra na casa do homem lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado, você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, amigos, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Setor Privado Mobilizado! Aqui na Rádio Petroleira, programa que é responsabilidade da Secretaria das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo, irmão, camarada, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Agora sim, rapaz, o programa hoje é um programa especial. É muito especial porque nós contamos com a presença do Nato Candal, uma voz muito legal, muito maravilhosa. Então, resultado, nós hoje vamos fazer um programa maravilhosamente bem conduzido aqui pelo nosso âncora. E nós... Saudade sua, professor, muito obrigado, eu fico até lisonjeado. Saudade dessa voz. Não sou merecedor. Mas com certeza também senti falta da companhia dos companheiros. É verdade. Então, minhas saudações aí. Saudações tricolores. Minhas saudações sindicalistas. Aí, Furtado. Saudações socialistas. E aí, tricolores. Boa noite, internautas. Estamos mais uma vez aqui com vocês. Ok, no dia 1º de maio, então, nós sempre fazendo uma retrospectiva da semana. Dia 1º de maio, foi Dia do Trabalhador, já exaustivamente aqui comentamos. Estamos aguardando o material do Paulo Moreira, que foi um material muito bem bom, elaborado, muito bom, realmente. Fantástico. E no dia 2 de maio, então, de 1997, nós tivemos uma despedida, rapaz, que o mundo sentiu bastante essa despedida. Quem foi essa despedida, Capistrano? Paulo Freire. Paulo Freire, o revolucionário da pedagogia. E ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. É coisa de sábio, realmente. É verdade. E esse Quem pedagogo, sabe, sábio. É verdade. E o pedagogo Paulo Freire, então, com 65 anos, garoto, tenta colaborar, morreu de infarto lá em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, né? E o Paulo Freire, ele criou um método revolucionário, rapaz, de alfabetização de adultos. E em 1962, né, ele deixou a essência de suas ideias no livro, que foi um marco na educação brasileira. Esse livro chamava-se Pedagogia do Oprimido, isso em 1968, porque ele foi perseguido pelo golpe militar, né? Passou 10 anos no exílio e voltou ao Brasil só em 1979. Paulo Freire nasceu, na realidade, no dia 19 de setembro. Vamos ter que fazer um programa especial em 19 de setembro de 1921, merece um programa especial. Nasceu lá em Recife. E ele, apesar de ter nascido no seio da classe média, né, desde cedo ele vivenciou a pobreza e a fome, principalmente da Grande Depressão que aconteceu
em 1929, né? Você me permite fazer uma contribuição aí? Ele foi o criador de uma metodologia de ensino que considera, né, a vivência do aprendiz aprender com a sua própria vivência de mundo. Uma coisa fantástica, né, e que foi implantado inclusive num projeto extremamente sério que foi simplesmente desmoronado pelo senhor que hoje em dia é ministro, que quando foi governador Moreira Franco, que simplesmente só porque era adversário político, quem construiu, que foi o Leonel Brizola, com a ajuda do Darcy Ribeiro, que é a questão dos CIEPs, que inclusive foi sustentado pela teoria de Paulo Freire. Não, maravilhoso, maravilhoso. Teoria pedagógica. Talvez isso aí, ele foi muito reconhecido no exterior. No exterior, muito mais do que aqui. Antes de morrer, ele estava indo para Harvard, inclusive. Né? Talvez ele tenha sido, assim, essa experiência dele, a mola propulsora de tanta dedicação que ele tinha, quando ele vivenciava os projetos que ele desenvolvia, entendeu? Sempre em função dos menos favorecidos, né? Pelo empenho dele, que tornou uma inspiração para a geração de vários pedagogos, cientistas sociais, teólogos e também muitos militantes políticos, entendeu? A prática dele foi uma contribuição ímpar para a sociedade. Ele fundamentou na crença do que o educando assimilaria o objeto de estudo, fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, criando a sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, o educando, hein? E não seguindo um já previamente construído. No dia 13 de abril de 2012, através da lei número 12.612, Paulo Freire foi reconhecido, sabe como que foi reconhecido? Candal, Furtado e Capistrano e DJ Castelinho. De que forma? Em 13 de abril de 2012, através da lei número 12.612, Paulo Freire foi reconhecido como patrono da educação brasileira. Patrono da educação brasileira, né? Então, o nosso grande, um guardião da utopia, o Milton Santos fala do guardião da utopia. Ele fala assim, não é lugar comum. De Paulo Freire, pode-se dizer que morreu como viveu, isto é, fazendo projetos. Estava agora fazendo as malas para oferecer seu magistério na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, quando a morte o acolheu, né? Então a vida dele, depois do longo exílio, né, que levou um regime autoritário, então ele dividia a vida dele entre o serviço do seu próprio país, mesmo depois dessa perseguição toda, e a pregação que ele fazia no estrangeiro, onde as suas obras eram estimadas no seu justo valor. Aqui não era estimada no justo valor, mas no exterior era, entendeu? Não se dirá que o Brasil não o apreciasse, mas era lá de fora, era do exterior, que chegavam estimas e aplausos. Paulo Freire era, sobretudo, um notável filósofo da educação, com aquela marca que caracteriza os grandes do seu ramo, um pensamento ancorado na realidade profunda dos povos, marcado pela busca de soluções que levem a um futuro melhor. Mas, mais informações sobre esse grande brasileiro, nós faremos no programa que vai ser dedicado exclusivamente para ele, tá certo? Merece, professor. Parabéns aí pelo Então, rapaz, também onde vamos falar sobre o método de alfabetização dele, tudo isso já existe os links lá no site professorivanluiz.com.br, Rádio Petroleira, aí você vai lá e clica em 7 de maio, você vai ter todas essas informações lá. No dia 2 de maio também, rapaz, aconteceu um fato lamentável, quando uma bomba explodiu no memorial, né? E isso abriu a ferida lá da CSN, né? Essa bomba foi uma coisa, rapaz, um fato lamentável, muito lamentável. Agora, vamos correr um pouquinho, porque a gente vai ter muito assunto. No dia 3 de abril, então, de 1933, nós temos um fato marcante também na história brasileira. Abril é um mês fantástico, porque foi quando a mulher passou a ter direito, né,
Mulher brasileira. Ela foi eleita em 3 de maio de 1933, quando se elege a primeira mulher, na realidade, para ser para a Assembleia Constituinte. Porque nesse dia, 3 de maio de 33, esse dia foi um dia muito marcante para a mulher brasileira, porque foi uma data histórica de um triunfo memorável. Pela primeira vez, a mulher exercia o direito do voto, né? E pela primeira vez, politicamente emancipada, vai a mulher colaborar com o homem na escolha de uma Assembleia Constituinte e eleitoral e elegível pela primeira vez, né? E então ela vem trazer o apoio da mulher, né, consciente, livre, com opinião formada, cooperando ativa e diretamente na organização da vida política do Brasil, né? Nesse dia, então, os brasileiros foram às urnas para eleger a Assembleia Nacional Constituinte, que foi responsável pela elaboração de uma nova Carta Magna para o país. Em virtude de quê? Do Código Eleitoral, promulgado em fevereiro de 32, pela primeira vez, em âmbito nacional, as mulheres puderam participar, tanto na qualidade de eleitoras, como também na qualidade de candidatas, né? Então, foi muito bonito isso, é um fato importante, que nós devemos lembrar que a primeira mulher eleita foi uma médica paulista, chamada de Carlota Pereira de Queiroz. E nessa época já tinha lá movimento feminista lá, movimento feminista, tanto que a feminista Berta Lutz ficou na suplência, né, pelo Distrito Federal. Além dos deputados eleitos, a Assembleia contou também com 40 representantes classistas, hein, escolhidos de sindicatos de trabalhadores e patronais. Dentre eles, pelo Distrito Federal, Almerinda Farias Gama assegurou a participação feminina como delegada sindical. A gente não pode deixar passar em branco esses fatos importantes. É muito importante para o nosso país. Muito importante para a nossa história, muito importante para a nossa vida política brasileira, né? É verdade. Agora, rapaz, nós temos uma cantora muito popular, né? Que ela, além de ser uma boa cantora, uma cantora militante política, é importante frisar. Olha a degustação. Militante política e com posições claras. Não tem negócio de ficar escondidinho, não. Ela se expõe. Entendeu? Vê se você conhece. Beth Carvalho. Foi seu primeiro grande sucesso, né? Exatamente. Festival, né? Então ela é de 1946. 5 de maio de 46, está fazendo 67 aninhos. E é bom frisar, rapaz, que a Beth Carvalho tem uma carreira muito bonita, mas eu vou falar aqui da parte política dela, que eu destaquei, que eu acho muito interessante as pessoas terem posições. Erradas ou certas, direita, esquerda, centro, não interessa, mas tem que ter posição. Não pode ficar em cima do muro, né? Então, pode ser Murilo, né? Não. Ela é uma admirável do Leonel Brizola, Fidel Castro e Hugo Chávez. Ela é admiradora. É torcedora do time campeão, tá certo? Sabe quem é o time campeão, né? Fluminense. Não, Botafogo, rapaz. Ela é filiada ao PDT. Você não falou que campeão. Não, campeão agora. Fluminense é o atual campeão. Tá no saudosismo, rapaz. Agora é Botafogo. Atual campeão brasileiro. Não, passou. Botafogo é o atual campeão carioca. Eu falei campeão. Olha só, então o resultado. Ela é filiada ao PDT, né? Ela apoiou Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, em todas as suas campanhas presidenciais. Isso é importante frisar, hein? Tem gente que pula de galho, né? E ela, tá lá. Integrou também o coro que entoou o jingle Lula lá. Ela estava lá naquele coro em 1989. Em 2010, apoiou a candidatura de Dilma Rousseff à presidência e apoia também gênero, número, grau, MST. Então, é uma pessoa que a gente tem que reverenciar, né? Ela tem essa postura dela, clareza, não fica em cima do muro nem procurando aí subterfúgios, não.
Também teve um fato dia 6 que foi um incêndio, segundo alguns aí, foi maldoso, foi criminoso, entendeu? Isso aí é o que alguns falam. E também destacamos aqui, temos destaque. Mas agora, vamos passar aqui a palavra para o nosso companheiro Antônio dos Reis, Furtado, dos Reis e das Rainhas também, né? Furtado. Anthony of the Kings. The Kings. Mr. Anthony of the Kings, please. Mr. Furtado. Aplausos, please, por favor. Mr. Anthony of the Kings. Todas as honras, todas as honras. Com certeza. Ô Ivan, hoje é um dia muito especial. Se você analisar, hoje é o dia do silêncio. E às vezes, no silêncio você dá grande resposta, né? Verdade. E às vezes no silêncio você consegue reverter várias e várias situações. Mas já diz o ditado, quem cala consente. Mas não no silêncio. Não, no silêncio. A pausa, o silêncio na partitura musical, a pausa é música. Né? É música, com certeza. Muito bem lembrado. E hoje é o dia de uma pessoa super especial. Hoje é o dia do oftalmologista, né? Que todos nós devemos ter esse cuidado, né? Com referência a um órgão que a gente realmente não presta muita atenção, que são os nossos olhos. Estou de olho, hein? Com certeza. Agora, companheiro Ivan, amanhã nós estaremos tendo aquela reunião com os trabalhadores do grupo do G, dos 9, né, que são várias empresas. Antes tem Manguinho, né? Manguinho foi hoje. Foi hoje. Aí o que acontece? Peraí que eu vou dar uma. O que acontece é o seguinte: amanhã nós estaremos fazendo a discussão com esses trabalhadores já para tirar o indicativo da sua pauta, no que diz respeito ao acordo coletivo. Agora, na quinta-feira, nós estaremos tendo uma reunião com os trabalhadores aposentados de Manguinhos, né? E aqui a gente chama bastante atenção, se algum companheiro aposentado de Manguinhos que está no plano de saúde, aposentado que está no plano de saúde, que esteja nos escutando, e que conheça, né, companheiro Capistrano, que conheça outros companheiros, então outras companheiras, que participe na quinta-feira, dia 9, às 14 horas. Venha participar na quinta-feira, às 14 horas, na Avenida Paz 34, da nossa reunião, que é uma reunião reunião mensal que a gente faz com os aposentados, mas que tem, neste momento, um diferencial no que diz respeito ao plano de saúde dos aposentados, que foi cancelado devido a uma postura da refinaria de petróleo de Manguinhos, que a gente sabe que a gente está sempre cobrando aqui a postura deles, e não é surpresa para a gente, porque são totalmente irresponsáveis, irracionais. A gente sempre fala isso, não só aqui, como falamos também na frente da empresa, todas as quarta-feiras, nesse horário de meio-dia, né? Por esse motivo, nós entramos com uma ação na justiça. Essa ação foi julgada, ela foi indeferida, mas nós já entramos aí com alguma argumentação. Hoje, pela parte da tarde, o nosso advogado foi até a justiça para ver qual é o resultado desse questionamento. Mas é necessário que o trabalhador e a trabalhadora estejam presentes para que a gente tenha uma dimensão maior na discussão no que diz respeito ao plano de saúde do aposentado, que aí nós estamos tendo vários problemas. Alguns aposentados estão interrompendo os seus tratamentos contínuos, né? Isso é absurdo. Isso inclusive está trazendo um certo constrangimento, né, para nós, não só a gente que lida com isso aí. No momento que ele tem que ter tranquilidade na vida, né? Pois ter paz, aí acontece isso. E é uma coisa interessante, porque foi uma conquista dos trabalhadores que está no nosso acordo coletivo e que não foi respeitado pela refinaria de petróleo de Manguinhos. O acordo coletivo tem força de lei. Tem força de lei, que a gente sempre questiona isso aí. Então, a gente está pedindo aí que os companheiros estejam aí na próxima quinta-feira, para que a gente veja que tipo de desdobramento nós vamos ter, né, companheiro Capistrano, no que se refere a esse plano de saúde. E hoje nós estivemos na GPC Química, né? Estão surgindo alguns boatos. A gente sempre fala aqui que nós não trabalhamos em cima de boatos, mas não devemos, até porque pela transparência, pela responsabilidade, que é uma coisa que a gente sempre cobra, né? Aonde nós vamos sempre cobramos isso.
nós não podemos fazer essa discussão baseada em boato. Então estamos esperando, estamos aí fazendo algumas consultas e é necessário que o companheiro e a companheira da GPC Química passem essas informações para a gente, para que a gente possa ali, à mesa, fazer uma discussão com a direção da empresa. Companheiro Ivan. Mas comenta também hoje, teve reunião lá na 34, que eu estava aqui direto, fiquei direto aqui na... Hoje nós tivemos uma reunião lá, na realidade, foi uma reunião dos aposentados da Petrobras, mas os companheiros da aposentados, foi até bom você lembrar isso aí, os companheiros aposentados de Manguinhos estavam participando, porque foi tirado os nomes, né? Delegado para Cobarde. Delegado para Cobarde do Congresso, que vai acontecer em Santa Catarina, no mês de outubro, se não me falha a memória. E ali por alguns nomes foram indicados, depois a gente vai fazer uma sistematização desses nomes, para a gente poder passar para a GPC, para a PERT, né? Para que esses companheiros venham participar desse grande congresso. Agora, amanhã, o companheiro Wilson Nilson, né? O companheiro Wilson Nilson estará em Cantanduva, estará participando de Cantanduva, já do primeiro ato dos companheiros aposentados, no que diz respeito ao questionamento das suas perdas salariais, né? Esse ato é o primeiro que vai acontecer agora a partir de maio e, por conseguinte, outros atos virão nessa sequência. Então, esse companheiro estará representando não só a FAPERJ, mas também os aposentados da refinaria de petróleo de Manguinhos. Companheiro Ivan. Não, é interessante frisar isso aí sim, porque inclusive nós vamos ter também amanhã a reunião com as 9 empresas, representantes das 9 empresas, né? Vamos ter amanhã. E é importante frisar, deixar registrado aqui, que nós encaminhamos os nossos formulários para que eles colocassem as suas reivindicações e nós estamos aguardando, né? Só que houve uma pressa, uma urgência em realizar essa assembleia amanhã, então nós estamos deduzindo que eles devem ter conversado entre si e já estão devidamente qualificados para amanhã realizarmos essa assembleia das 9 empresas, tá certo? Que na realidade tem um caráter de convenção aí, né? É uma convenção coletiva com as 9 empresas. E amanhã também, isso às 17 horas, que vai acontecer na Avenida Passo 34. E amanhã também às 18 horas, nós vamos ter uma reunião, que eu sou representante aqui do Sindipetra RJ, lá no Departamento Intersindical, né? De Estudos, Estatística socioeconômico, isso, conhecido como DIEESE. E nós confirmamos nossa presença amanhã, uma reunião mensal, vai ser amanhã, dia 8 de maio, de 18 horas às 20 horas, e vai ter como como estrutura de pauta, o ponto número 1, são informes diversos lá que acontecem, né, desse mundo sindical. Vai ter também como informe número 2 a demanda de filiação e substituição de técnicos na subseção da FENTAC, que sempre tem filiação de sindicato, sai, entra e tal, e todo mês nós discutimos isso lá em reunião. Vai ter também como ponto de pauta 3 a transferência, né, do nosso escritório regional, vai mudar aqui da Teófilo Otoni, vai mudar aqui lá para o prédio do Senge, onde é isso? Lá do Engenharia, né? Lá no Rio Branco. Rio Branco. Lá no finalzinho da Rio Branco. Isso, está indo para lá. Vamos falar, também vai se falar sobre a Jornada Nacional de Debates e vai ter também, lá sempre eles abrem, eu sou contra esse negócio de assuntos gerais, de outros pontos e tal, outros encaminhamentos. Eu gosto de pauta bem definida, porque outros encaminhamentos e assuntos gerais dá um bolo danado, entendeu? Isso aí. Mas, como item 5, vai ser outros encaminhamentos, que é possíveis que possam acontecer. E nós recebemos, a Roxana sempre manda isso aqui, dessa vez, inclusive, hoje quem mandou para nós foi o Jardel. Né? O Jardel Leal, grande Jardel. Torcedor do América, inclusive. Está sempre participando, ninguém é perfeito, não. É um técnico fantástico, ele está sempre participando das mesas de negociações com a Petrobras, e a hora que nós precisamos dele, ele está sempre disposto, entendeu? Então isso aí é fundamental, né? Só torce pelo América, né? Eu estou falando, ninguém é perfeito, né, rapaz? Então nem ele. Ai, então, coitado. Olha só, que voz maravilhosa. Eu quero também fazer aqui um destaque importante
nesse mês de abril, um destaque importante e lamentável, né? Que foi nesse mês de maio, né, meu professor? Olha o queijo, olha o queijo, por favor, professor. Tá certo, isso, valeu. Vento que venta lá, venta cá também, né? Assim, tá certo. Inclusive, o vento que venta lá derruba a árvore, né, companheiro? Derruba, eu passei por isso agora. Ontem foi terrível o negócio, rapaz. Então, tem um coronel aviador que ele narra toda uma operação para matar o João Goulart, rapaz. Entendeu? Então, a gente tem que fazer um destaque isso, porque o nosso vice-presidente, quando ele assumiu a presidência da República, após a renúncia do Jânio Quadros, né, em 25 de agosto, tinha um grupo de militares de direita que não queria, em hipótese alguma, que ele assumisse, porque ele era simpático à China, né, aquelas coisas, acabou medalhando lá um ser importante, revolucionário também. É verdade. Então, Che Guevara, então teve um depoimento em 4 de maio, agora na Comissão Nacional da Verdade, CNV, aqui no Rio de Janeiro, e o coronel aviador da reserva, o coronel Roberto Baeri, ele contou detalhes da chamada Operação Mosquito. Olha só, Operação Mosquito, rapaz. Essa Operação Mosquito, então, era uma conspiração de oficiais da aeronáutica para matar João Goulart em 1961. O então vice, conhecido como Jango, ele estava prestes a assumir a presidência da República após a renúncia do Jânio Quadros, 25 de agosto. Mas tinha um grupo de militares que não aceitavam isso, né? Então Goulart, na época do PTB, ele era apoiado por partidos de esquerdas, muitos partidos de esquerda, e identificado com o presidente Getúlio Vargas, inclusive, que se matara em 1954 para reagir a pressões de setores golpistas ligados à UDN, que era a União Democrática Nacional. E lembrar, né, só fazendo um adendo aqui, lembrar que ele foi ministro do Trabalho naquela época, do Getúlio Vargas, e deu talvez um dos maiores aumentos para os trabalhadores. Já começava a ser questionado aí, inclusive. Né? Porque não pode ficar do lado dos trabalhadores. Tem tantos empresários importantes aí, tu vai optar exatamente por trabalhador? Pô, aí complica, tem que ficar sempre do lado dos empresários. E até apresentar empresários aqui, como um homem bom, né? Isso é um absurdo. O Salvador, né? Porque dá emprego, não. Eis o X da questão, tá certo? Então, quando o Jânio renunciou ao governo em 25 de agosto de 61, o Goulart, ele estava em viagem, sabe aonde que ele estava em viagem? Sabe? Estava na China. Estava na China. E ele já viu, quer dizer, já enxergando, né, o que iria acontecer. Gente de visão é assim. E então ele, ciente da oposição da direita militar e civil, o que ele fez? Ele demorou. Ele segurou a onda lá e falou, vou segurar aqui e ver como é que vai desenvolver a coisa no Brasil, né? Só que chegou em 31 de agosto, ele chega aqui e desembarca em Porto Alegre, onde não corria risco nenhum, teoricamente, porque as tropas gaúchas eram leais ao governo, assim como o seu cunhado. Lembra quem era o cunhado dele? O Brizolão. Leonardo Brizola. Leonel Brizola. Olha o queijo, professor. Tá certo. Olha o queijo. Inclusive a famosa a frase que cunhado não é parente, né? Isso aí era leal, né? Então ele montou uma rede de rádio para apoiar, né, a posse na presidência. Eu devia estar avisando que faltam 2 minutos só. 2 minutinhos. Então a cadeia da legalidade, essa cadeia da legalidade foi fundamental aí para... porque deu sustentabilidade. Né? Exatamente, mas o Jânio precisava ir para Brasília, o que só ocorreu em 5 de setembro, depois que um acordo político resultou, né, na aprovação de quê? Do nosso pseudo-parlamentarismo. Não é verdade? Eu gosto do parlamentarismo, eu gosto. Hein? Então o plano dos golpistas ali era abater o avião em que o Jango, nessa viagem que ele fazia para Brasília, a ideia era abater o avião lá, em pleno voo, a ideia era abater, entendeu? Mas estamos em cima da hora.